Fala, meus queridos e minhas queridas! Nessa aula eu vou ensinar duas técnicas excelentes para serem utilizadas naquela matéria que você tem que fazer entrar na sua cabeça na marra. A primeira delas é a técnica de flashcards com repetição espaçada. Essa técnica é uma técnica pouco difundida no Brasil, mas é muito comum em outros lugares, como por exemplo nos Estados Unidos. Essa técnica consiste em basicamente pegar um cartãozinho em branco e de um lado escrever uma pergunta e do outro a resposta. Parece tão fácil que não pode dar certo. Só o ato de montar seu baralho de flashcard já é uma forma de estudo muito legal. E esse baralho vai servir como material rápido de revisão depois. O objetivo é você montar o seu baralho e conforme for tentando responder as perguntas, ir dividindo os cartões em 3 conjuntos diferentes. Os cartões de dificuldade fácil, média e difícil. À medida que você for aprendendo e as perguntas vão ficando mais fáceis, você pode mudar o cartão de classificação, passando sempre dos conjuntos mais difíceis para os mais fáceis. A dificuldade desses conjuntos tem a ver com a periodicidade de revisão que você tem que fazer em cada um deles. Os baralhos mais fáceis devem ser revisados com uma periodicidade bem menor que os mais difíceis. O tempo entre a revisão dos cartões tem que seguir o cronograma de revisão que você estabeleceu para a matéria que você está estudando. Mas não se esqueça das curvas de esquecimento de Ebbinghaus que falamos lá no início do módulo. Por isso, não demora muito para revisar, porque senão você vai esquecer muita coisa e as questões difíceis vão ser sempre difíceis. Aqui vão algumas dicas para você aproveitar ao máximo os flashcards. Primeiramente, esse é um método para decorar coisas de difícil memorização. Mas é um método mais demorado e você pode acabar gastando mais tempo fazendo os cards do que utilizando qualquer outra técnica que eu já tenho falado aqui. Então, use os flashcards com sabedoria. Eu não recomendo você utilizar a técnica de flashcards em uma matéria inteira por causa disso. Bom, a segunda dica é que quanto mais associações você fizer, mais fácil vai ser para você gerar uma memória de longo prazo. Então, use e abuse de figurinhas, das cores, das emoções quando você for fazer os seus flashcards. A terceira dica é, lembre-se sempre de embaralhar os baralhos para não acabar decorando as respostas pela ordem de aparecimento dos cartões. A quarta dica é nunca escreva coisas desnecessárias nos cartões. Usar flashcards para memorizar coisas que de cara são muito fáceis de se lembrar ou são pouco importantes é a mesma coisa que usar uma bazuca para matar uma mosca. E ainda você gastaria um tempo muito precioso com isso. Falando em tempo precioso, a dica 5 é que hoje já existem vários programas virtuais de flashcards que ajudam a ganhar muito tempo no processo de criação dos cards e que tornam muito mais prático o processo de revisão, podendo ser revisados até pelo celular quando e onde você quiser. O software mais conhecido de flashcards é o Anki, mas existem dezenas de outros que também podem ser muito bons. Eu vou deixar aqui na descrição da aula várias opções para você ver qual que se adequa mais ao seu estilo. Teoricamente, a experiência de fazer à mão os cartões seria mais efetiva na geração de memória a longo prazo que online, porque consegue gerar muito mais experiências sensoriais. Mas se a gente for medir o tempo que a gente se gasta não usando as tecnologias e a praticidade na execução da técnica de repetição que a tecnologia nos traz, a troca pode valer muito a pena. Coloca tudo na balança e faça a sua escolha. Outra técnica que vamos falar hoje é também muito legal e efetiva e provavelmente você já deve ter usado bastante, mas de um jeito diferente do que eu vou falar. Essa é a técnica de fazer exercícios. Ao fazer exercícios, você já está revisando a matéria, consolidando a parte da matéria que foi cobrada na questão e no caso do vestibular ou das provas da residência, você já está detectando um padrão do que geralmente é cobrado nas provas que você vai fazer. Até aqui, a maioria das pessoas realmente fazem com muita frequência, mas o ideal seria combinar essa prática também com o conceito de revisões espaçadas. Isso vai te ajudar bastante a fixar muito um tema. É só colocar exercícios com a temática do conteúdo que você quer estudar em períodos espaçados, do mesmo jeito que eu falei lá nos flashcards. Infelizmente, durante a faculdade, essa é uma forma pouco utilizada por causa da pouca disponibilidade de exercícios nos materiais didáticos da graduação. Mas se você achar algum banco de questões disponível, prova antiga, ou até mesmo se quiser criar suas próprias perguntas para você poder revisar depois, essa certamente é uma ótima forma de lembrar da matéria a longo prazo. Espero que goste dessa técnica e faça um bom uso dela. Um abraço e até a próxima aula.